Isaías 54, verso 14. Vamos ler. Isaías 54, verso 14. Diz o seguinte: na retidão você será estabelecido. Você estará longe da opressão, pois não terá medo. E longe do terror, pois não chegará perto de você. A palavra de Deus está dizendo que você será estabelecido na retidão, estabelecido na justiça. Existe algo que acontece quando você está estabelecido na justiça de Cristo. Porque somente a justiça de Cristo pode te manter longe dos inimigos, da opressão, do medo. Onde o mal, ele não tem a capacidade de te acessar. O terror não pode chegar perto de você. Porque você não está disponível para o mal. Jesus se torna a sua blindagem, Jesus se torna a sua proteção, Jesus se torna a sua arca. O lugar onde há salvação. Entenda que o Evangelho de Cristo é uma oferta irrestrita e incondicional, dada à humanidade, por meio da qual eles podem receber o perdão dos pecados, simplesmente colocando a sua fé em Jesus Cristo. A justiça de Cristo é um ambiente de segurança. Nesse ambiente de justiça, o sobrenatural, ele é comum, é cotidiano. Na verdade, ele se torna natural. A justiça de Cristo é uma realidade, repleta de sinais, repleta de vida, repleta de milagres, repleta da expressão do amor e do cuidado de Deus para conosco. Na justiça de Cristo existe provisão de saúde e cura física, espiritual, emocional, financeira, familiar. Existe vida com abundância. Não é somente vida, é vida com abundância, é vida de qualidade, é vida com intensidade. Existe saúde física em Cristo para você. Entenda uma coisa, o exercício pode fazer você ficar em forma. A boa alimentação pode te deixar em forma. Mas a saúde só vem dele. Ei, a saúde só vem dele. A vida longa só vem dele. Todo esse movimento, todo exercício, agacha, corre, pula, salta, pode te deixar em forma. Mas a saúde, se ele te der saúde, se ele te der vida longa, não coloque a sua fé naquilo que é passageiro e é limitado, não coloque a sua fé naquilo que o homem pode fazer. Coloque a sua fé naquilo que ele pode fazer por você. O autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O povo de Deus precisa entender que ele precisa estar estabelecido no dom da justiça.
Não na justiça humana, não na justiça onde o homem muitas vezes tenta conquistar, mas a justiça de Cristo. O dom da justiça tem o poder de fazer qualquer pessoa reinar em vida. Não tem como você reinar em vida. Eu não estou falando sobreviver, eu não estou falando deixar a vida passar, eu estou falando você que está me ouvindo, reinar em vida, cumprir o seu propósito, cumprir o seu desígnio, como cabeça, estando por cima, estando na posição que você nasceu para ocupar, para fazer diferença nesse tempo e nessa geração. A justiça de Deus em Cristo pode te colocar no lugar onde você nasceu para ocupar. E somente Ele pode te colocar ali. Mediante Jesus Cristo. E somente mediante Ele, você pode experimentar a justiça de Deus. Não tem outra forma, não tem outro acesso, não tem outro jeito. Você não pode se esforçar, se não for por meio de Jesus, você não vai viver isso. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é demonstração de poder, é demonstração de autoridade, é experimentar o mundo vindouro. A salvação é um pouquinho do céu, se manifestando na terra, na vida das pessoas. Romanos capítulo 1, verso 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra salvação usada nesse texto aqui é sotéria, em grego. É uma salvação que abrange todas as áreas da sua vida. É uma salvação que engloba todos os problemas que você possa estar vivendo. Necessitamos do Evangelho, o Evangelho é a resposta. A justiça de Deus, diz esse texto, se revela no Evangelho. Você precisa do Evangelho de Cristo, você precisa encontrar e receber o Evangelho da graça, para que você acesse a justiça, para que você tenha contato com a justiça de Deus em Cristo, e isso só acontece mediante a fé. A justiça de Deus não é revelada de obra em obra. O texto diz, a justiça de Deus é revelada mediante o Evangelho de fé em fé. Aquele que é justo em Cristo, vive por fé. Viver por fé não é viver confiando no braço. É viver confiando no braço dele. Viver por fé não é confiando na minha capacidade e nos recursos naturais que eu estou vendo. Viver por fé é confiando que mesmo que eu não veja nada, os recursos de Deus em Cristo Jesus vão me alcançar e vão me suprir em qualquer necessidade. Andar por fé é isso. Isso é a justiça de Deus. Viver da fé é se libertar de si mesmo. E para eu me libertar de mim mesmo, eu preciso viver com a consciência de Cristo.
onde o suprimento de Cristo que vai me alimentar e me suprir. Não consciente do que eu posso fazer para resolver o meu problema, mas consciente de Cristo, que pelo poder dele, esse problema será solucionado. Romanos 7, verso 15 diz: porque, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de Deus, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo está falando de uma guerra travada dentro dele. A carne quer uma coisa, o homem interior e espiritual quer outra coisa. Libertar de si mesmo, como eu disse aqui, é fazer o bem que prefiro e não o mal que eu não quero. Mas para eu fazer o bem que eu quero e muitas vezes não consigo, eu preciso dar o controle da minha vida para o Espírito Santo. Porque isso não é feito por mim mesmo. Não é pela minha capacidade, mas é pelo poder do Espírito em mim. Você não pode vencer o pecado que habita em você com a força do seu braço. Somente o Espírito Santo pode te dar a vitória nessa guerra travada dentro de você. Jesus é a sua santidade. Ele te santifica. Enquanto o homem interior tem prazer na lei de Deus, em nossos membros, diz o texto, existe outra lei que guerreia, que está em guerra, que bate de frente com a lei de Deus. Segundo o Espírito Santo, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Você está me entendendo quando eu digo que o homem tem que sair de cena e deixar o Espírito Santo assumir o controle total? Porque toda vez que o homem entra em cena, o pecado vai tomar conta. Vai cair, vai pecar, vai dar ruim. Porque existe uma força, existe uma lei do pecado dentro de cada pessoa, lutando contra a lei de Deus. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Porque se fosse possível sem o Espírito Santo, ele não teria necessidade de ser enviado. Mas se ele foi enviado,
é porque eu necessito depender dele em todas as áreas da minha vida. Eu preciso da instrução, do mentoreamento dele, do poder dele, da graça dele, da santidade dele, da direção dele, para que eu seja bem-sucedido em todas as áreas. Por isso que a Bíblia diz: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E Cristo em mim é esperança da glória. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Veja que o Espírito Santo nunca fala do homem, ele sempre está falando daquilo que está no homem. O Espírito Santo, a mensagem dele é sempre sobre Cristo. O Espírito Santo não aponta para o homem, ele aponta para Cristo, para falar: você é mais do que vencedor naquele que morreu na cruz do Calvário. Nele você pode todas as coisas, porque ele é a sua força. Quando você guarda a lei, você está confiando em você. Você está confiando na sua capacidade. Veja, a ênfase está: eu vou guardar a lei. Eu não quero essa responsabilidade para a minha vida. Eu quero que a lei, Espírito Santo, habite dentro de mim e me mostre o norte, e me mostre a direção, porque o Espírito Santo é a lei de Deus. Ah, não existe lei na graça? Existe, se chama Espírito Santo e habita dentro de nós. Por isso que a palavra diz: porém minhas leis e os meus mandamentos, não mais em tábuas de pedra, mas no coração de carne. Recebemos a lei de Deus, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Não estamos vivendo sem lei, mas a lei em pessoa habita dentro de cada um. Sabe, quando você tenta guardar a lei, isso significa que a ênfase está na carne, na lei. O pecado vai se aproveitar disso. E uma pessoa que tenta guardar a lei, ela acaba sempre constrangida diante da incapacidade de agradar a Deus, de cumprir e fazer as coisas que agradam a Deus. É uma maneira dolorosa e deprimente de viver, porque é um peso e uma exigência sobre a pessoa que ela é incapaz de cumprir. Ela sempre vai estar frustrada, desapontada, desanimada, porque sempre ela vai estar olhando para si: nossa, magoei Deus de novo, falhei de novo, caí de novo. Os religiosos vivem uma vida de frustração, de fracasso no relacionamento com Deus. É claro que eles têm uma pose, têm uma fachada, têm uma embalagem, mas Jesus disse: por dentro só existe morte e podridão. Só tem fachada, parece bonitinho, santinho, mas é um sepulcro cheio de morte. Não há vida sem Cristo, não há vida sem o Espírito Santo. Não há santidade, não há retidão sem o Espírito Santo. Necessitamos dele para tudo, somos dependentes dele 100%. O caminho da vitória é se libertar de si mesmo, se libertar de querer estar no controle, se libertar dessa coisa de achar que eu posso fazer, e trazer a consciência de Cristo na minha vida, a consciência da presença, do amor, do cuidado, da força, da provisão, do suprimento, que tudo que eu preciso vai vir dele, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? O ensino do Espírito Santo sempre aponta para Jesus e não para o homem.
O Espírito Santo sempre vai testificar de Cristo e não do homem. A força do crente, do Filho de Deus, tem que vir do Espírito e não da carne. Liberte-se de si mesmo nessa noite. Entregue o controle total da sua vida para o Espírito Santo. Essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo pregou várias vezes. Essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo viveu pregando. Um evangelho incondicional, um evangelho irrestrito, onde as pessoas recebem gratuitamente o perdão dos pecados e se tornam justiça de Deus em Cristo. O evangelho da graça é de fé em fé. A Bíblia diz que os segredos do homem serão julgados em conformidade com o evangelho. Olha só, Romanos 2, verso 16. Romanos 2, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, preste atenção, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Por meio de Jesus, em conformidade com o evangelho, o homem será julgado. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Seremos julgados com base se cremos ou não no evangelho de Cristo. Quem nega a justiça de Cristo, Deus vai considerar todas as suas obras. Mas quem recebe a justiça de Cristo, Deus vai jogar suas obras más no mar do esquecimento. Dos seus pecados e das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais. O que Deus está dizendo aqui é que nós seremos julgados de acordo com que recebemos o Evangelho de Cristo ou não recebemos o Evangelho de Cristo. Quem nega a justiça de Cristo, suas obras serão lembradas. Estão registradas e serão lembradas e julgadas. A Bíblia também vai dizer que quem não acredita em Jesus vai permanecer sobre a ira de Deus. João 3, verso 36. Isso aqui não é Antigo Testamento, não é Novo Testamento. João 3, verso 36, olha o que diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deixa eu te explicar esse texto. Deus nunca se irou contra o homem. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele ama o homem. A ponto de se entregar na cruz, mandar seu filho para se entregar na cruz, mesmo sem termos o aceitado ainda. Ele fez o sacrifício por você antes de você conhecê-lo. Quando o texto diz permanecer sobre a ira de Deus, é porque a ira de Deus estava sobre o homem em seu estado de pecado. Quando o homem pecou, a Bíblia diz, e todos pecaram em Adão, e destituídos estão da glória de Deus. Houve inimizade, não de Deus com o homem, mas com o estado. Pecaminoso, caído, separado, distante, desobediente, desconectado da vontade de Deus.
desalinhado daquilo que Deus tinha para o homem. Então alguém que não aceita Cristo, alguém que não recebe o Evangelho de Cristo, ele permanece sob a ira de Deus. Mas quando eu recorro a Cristo e vou a Cristo, as minhas iniquidades, os meus pecados são redimidos. E eu me torno justiça de Deus em Cristo. E as minhas falhas, e as minhas faltas, não mais serão consideradas, porque elas nem existem mais. O sangue de Jesus as apagou. O sangue de Jesus nos purificou de forma completa, inteira e definitiva. Quem não recebe a justiça de Cristo não recebe a remissão. A vida eterna é só para quem crê no Filho. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você está me entendendo? O Evangelho que Paulo pregou foi uma revelação direta do Jesus ascendido a Paulo, do Jesus ressuscitado a Paulo. Na verdade, a mensagem de Paulo não é a mensagem de Paulo, é a mensagem do Cristo ressuscitado. Jesus continuou pregando, Jesus continuou falando. Romanos 15, verso 25, olha o que diz: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério mantido em segredo desde o princípio do mundo. Uau, Deus guardou esse segredo desde o princípio do mundo. O homem caiu no jardim do Éden e Deus guardou esse segredo. O meu filho será entregue e na cruz do Calvário ele vai levar o pecado de toda a humanidade e eles serão justos através do sangue, do sacrifício do meu filho, e o nome deles serão escritos no livro da vida, e eles entrarão na cidade pela porta, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, por causa de um sacrifício, um segredo guardado que foi revelado há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. A maior história de amor já conhecida no mundo, a melhor história de amor já contada. O mistério mantido em segredo foi revelado a Paulo. O Espírito Santo revelou a Paulo o Evangelho de Cristo. Mas Paulo teve que cair do seu alto cavalo para receber essa revelação. Atos 9, verso 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que Jesus, ao invés, porque Paulo era um perseguidor da igreja, ele fazia mal aos homens de Deus. Mas Jesus, ao invés de pegar Paulo e dar um jeito nele ali, dar um tranco, matar, acabar com ele,
Na verdade, Jesus irradiou a luz da sua graça sobre ele. Paulo ficou cego, porque alguém que guarda a lei, quando é exposto à luz da graça, ele descobre que é cego. Ele descobre que nada enxerga. Paulo descobriu que estava cego, porque a luz de Cristo brilhou. E olha só isso aqui, Paulo cego, e Jesus envia Paulo a Ananias para abrir os seus olhos. Ananias, você sabe qual é o significado de Ananias? A graça do Senhor. Sabe quem queria abrir os olhos de Paulo? A graça do Senhor. Ele foi o maior pregador da graça. A graça abriu os olhos de Paulo, a ponto dele dizer: tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu busquei, todo conhecimento que eu adquiri é lixo em relação e diante daquilo que me foi revelado. Eu não sei nada diante de tantos tesouros que Jesus me revelou. A primeira coisa que Paulo viu ao voltar a ver foi a graça de Deus. E eu vou te dizer, sem a graça é impossível entender aquilo que você recebe pela graça, porque vira loucura. Como alguém pode receber o bem ao invés do mal que merece? Como alguém pode ser abençoado sem merecimento algum? Como uma mulher pega em adultério, minutos antes, pode ser abençoada por Jesus, pouco tempo depois. Como um endemoniado, pode se tornar missionário em questão de minutos, e é enviado para evangelizar. Sem a graça, nada disso fica nítido, fica claro, fica fácil de entender. Sem a visão da graça, essas coisas se tornam um escândalo. E foi disso que Jesus foi acusado. Como assim você vem com essa mensagem que o pecado deles estão perdoados e que eles têm acesso a Deus? Os religiosos, os sacerdotes da época ficaram com ciúmes, falando: não, você só pode ir a Deus por mim. Como assim? Você está falando besteira, Jesus. Não é tão simples ser perdoado dos pecados. Mas eles não sabiam que eles estavam diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem a graça é impossível de entender essas coisas. Cegos. Você já procurou estudar alguns sermões de Paulo que estão registrados na palavra, nas escrituras, documentados palavra por palavra no Novo Testamento? Vamos pegar uma das mensagens dele para a gente saber o que o apóstolo Paulo pregava. Atos capítulo 13, verso 14. Olha só. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse:
varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Começou a mensagem. E o que ele diz? Ele já começa dizendo: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Saiba que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio de Jesus. Aí já começou o escândalo lá. Como assim? Remissão de pecados, perdão de pecados, o homem sendo justificado, sem fazer esforço algum, por intermédio desse carpinteiro, por intermédio desse Jesus, o Nazareno. Mas a mensagem de Paulo continua, depois você pode ler, eu peguei alguns pontos aqui. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas. Pensa um religioso ouvindo isso naquela época. O que esse cara está dizendo? Que em Jesus a pessoa é justificada de todas as coisas. Que absurdo é esse? Coisas tais que vos não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Ele ainda solta essa. O que Jesus faz, a justiça que Deus dá para o homem, a lei de Moisés não foi capaz de fazer. Aí os religiosos se contorceram, ficaram tudo endemoniados. Por isso, e por causa dessa mensagem, o apóstolo Paulo foi perseguido. A religião da época perseguiu. A pregação de Paulo era sobre remissão de pecados, Cristo ressuscitado, justiça de Deus. Atos 13, verso 37. Olha só. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Era uma pancada, era uma batida de frente com os legalistas, com os moralistas. Paulo pregou um evangelho incondicional e irrestrito, de graça. Um evangelho que não se trata de modificação de comportamento, mas de acreditar em Jesus. Porque Jesus muda o seu comportamento, você não. Pode colocar qualquer homem com defeito de caráter, para ele sozinho tentar mudar o caráter, ele não muda. Jesus muda o caráter de qualquer pessoa. Paulo sabia que Deus não estava mais olhando para o homem, ele estava olhando para o seu filho Jesus. O foco da mensagem de Paulo era Jesus e não o homem. Deus oferece perdão dos pecados gratuitamente através de Jesus. Não podemos nos salvar do julgamento de Deus pela nossa capacidade. O Evangelho trata da justificação pela fé e não a justificação pelas obras. Paulo citou o profeta Abacuque contra aqueles que rejeitaram o Evangelho nessa sinagoga, que depois foi um trabalho enorme para as pessoas despregar Paulo, porque estava todo mundo seguindo, todo mundo indo atrás de Paulo. Atos 13, verso 39, olha só. E por ele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, portanto, para que não venha sobre vós o que é falado nos profetas. Vede, zombadores, maravilhai-vos e pereceis, porque eu faço uma obra em vossos dias, uma obra em que de modo algum crereis, se alguém vos declarar. Assim, quando os judeus saíram da sinagoga,
os gentios imploraram que essas palavras pudessem ser pregadas no próximo sábado. Quando a sinagoga foi destruída, muitos dos judeus e dos devotos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, que falando com eles os exortou a continuar na graça de Deus. No sábado seguinte, quando toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus, mas quando os judeus viram as multidões, eles ficaram cheios de ciúmes e contradisseram as coisas que foram ditas por Paulo e blasfemaram. Essa foi a mensagem de Paulo. Irrestrita, incondicional. Salvação de Cristo para você não te exige. Ela é oferecida. Você a recebe. E isso te transforma. Isso te modifica. Entenda, a lei é um impedimento para a fé. A lei é um impedimento para as promessas de Deus. A lei é um impedimento para os milagres. Quer acabar com o avivamento? Coloque a lei no meio. Já era o avivamento. O que acaba com o avivamento não é pecado, não. Porque pecado o sangue purifica. O sangue de Jesus purifica. O que acaba com o avivamento é legalismo, é lei, é homem no controle. O Espírito Santo sai voado. O Espírito Santo sai fora. A lei é um impedimento para uma grande fé. Mateus 8, verso 10 diz: quando Jesus ouviu isso, ficou maravilhado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande nem em Israel. Ele estava falando do centurião romano. Ele falou isso também da mulher Ciro-fenícia, que foram declarados que tinham uma grande fé. E por que eles tinham uma grande fé? O que eles tinham em comum? Eles eram gentios e não estavam conscientes da lei, não estavam conscientes da condenação, não estavam cônscios de sua pecaminosidade. Eles estavam corajosamente acreditando em Jesus Cristo. E isso é o que gera uma fé, é a consciência de Cristo. É quando o homem está de cena e ele se concentra em Jesus. Uma grande fé é gerada e a vida dessa pessoa se torna um milagre. A lei, guarde isso, anula a fé. Quer o texto? Romanos 4, verso 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, a fé é nula e a promessa fica sem efeito. Se os que são da lei são herdeiros, a fé é nula, acabou. A promessa é sem efeito. O evangelho não é da fé para as obras, é de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. O meu justo viverá pela fé. O foco do evangelho tem que ser Cristo, e somente Cristo, e não as obras do homem. As boas obras é o resultado da sua fé em Cristo. Assim como os frutos de uma árvore é o resultado da natureza da árvore. Os frutos de uma árvore jamais podem mudar a natureza da árvore ou definir a natureza da árvore. Não é o fruto que define a árvore, é a natureza da árvore que define o fruto que vai nascer. Assim é quem nasce de novo em Cristo. Ele recebe uma nova natureza.
Não são os frutos que definem a sua natureza, mas a sua natureza em Cristo vai definir os frutos que vão vir. Frutos do Espírito, bons frutos. A fé em Cristo resulta em boas obras, e não as boas obras resultam na fé. Tem gente que acha que vai ter boas obras, e vai ter fé, e vai ter... Está colocando a carroça na frente dos bois. Vai dar ruim, vai quebrar a cara. Quando você nasce de novo, o fruto também é novo. Vai ser segundo a sua natureza. E a sua natureza é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer também que guardar a lei é uma negação ao Evangelho de Cristo. João 6, verso 63. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo para você são Espírito e vida. Só existe vida no Espírito. Na carne existe morte. Na carne nada se aproveita. A mensagem do Evangelho são Espírito e vida. A minha ênfase tem que estar em Cristo. A minha ênfase tem que estar no Espírito Santo. E não naquilo que eu posso. O que eu consigo fazer. Se eu não ando no Espírito, logo eu vou ser controlado pela carne. Romanos 7, verso 17. Portanto agora não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. A graça é dependência. A graça é Deus no controle. Se você permitir que isso aconteça, a sua vida vai dar uma guinada. Uma mudança radical, uma revolução vai iniciar em um instante em que o Espírito Santo assume o controle total da sua vida. Você está me entendendo? Chega de se esforçar e nada colher. Chega de se desapontar pelos fracassos, um atrás do outro. Fala com o Espírito Santo aí agora. Espírito Santo, dirige a minha vida. Me mostra o caminho. Espírito Santo, me santifica. Me dá um coração reto. Espírito Santo. Apaga do meu interior todo rancor, toda raiva, todo fruto da carne. Me dê os frutos do Espírito. Gere em mim os frutos do Espírito. Os seus frutos, Espírito Santo. Feche seus olhos. Ele está aí com você. Ele está ouvindo o que você está falando nesse momento. Ele conhece os seus pensamentos. O que você quer colocar no controle do Espírito Santo nessa noite?
Qual é a área da sua vida que você ainda não entregou completamente nas mãos do Espírito Santo para Ele dirigir? Qual a área da sua vida que os frutos não são bons? Se existe alguma área da sua vida que os frutos não são agradáveis, essa área precisa ser entregue nas mãos do Espírito Santo. Deixa Ele assumir o controle. Os bons frutos virão. Os bons resultados virão. O meu justo viverá pela fé.